Começando a gravação para aqueles que estão em casa e não estão participando. Fabrício, boa noite. Então, estamos começando. As cruzadas, antes de falar o que foram, né, vamos falar hoje da questão, as causas, consequências dessas cruzadas. É importante observar, primeiro, que as cruzadas foram expedições militares. Né, expedições militares. Nós tivemos cruzadas para o Oriente, para onde? Principalmente para salvar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. Eu não sei se vocês lembram uma aula que eu dei, acho que foi a segunda ou terceira aula, que eu tinha falado para vocês que os muçulmanos eles tinham conquistado a Terra Santa no no início do século VII. Tinha conquistado ali, depois que o Maomé morreu, aí eles conquistam a Terra Santa, conquistam o norte da África, conquistou também a Espanha. Lembra disso que eu falei? Tinha conquistado a Terra Santa, o norte da África e também aí Espanha. Você vê, século VII. As cruzadas, elas começam aí no final do século XI. Final do século XI, a primeira cruzada, vamos falar sobre isso com vocês hoje, ela aconteceu no ano de 1096, a primeira cruzada. E vai até o final do século XIII. A cruzada do Ocidente ela vai um pouquinho mais no século XIV. Então podemos dizer que as cruzadas foram expedições militares que foram do final do século XI ao início do século XIV. Ao início do século XIV. O grande objetivo das cruzadas era o de combater os inimigos da cristandade. Tá? Quem são esses inimigos da cristandade? Vou citar aqui os principais. Tá? O primeiro e o principal eram os muçulmanos, que estavam na Terra Santa desde o século VII, como eu falei para vocês. Então, os primeiros inimigos da cristandade aqui eram os muçulmanos. Então, as cruzadas que combatem os muçulmanos no Oriente, em Jerusalém, tá? Então é chamado de cruzadas orientais, porque elas vão para o Oriente, tá? Porque Jerusalém está no Oriente. Só que os cristãos não combateram os muçulmanos só no Oriente. Como eu falei para vocês, os muçulmanos também estavam na Espanha. Na Espanha. Então teve cruzadas também para expulsar os muçulmanos da Espanha. E também parte de Portugal. Então nós tivemos cruzadas do Ocidente também. Essas cruzadas que expulsaram os muçulmanos, nós chamamos de Península Ibérica. Portugal e Espanha estão numa região chamada Península Ibérica. Então nós tivemos cruzadas para expulsar os muçulmanos dessa região também. E nós tivemos outra cruzada também no Ocidente, que foi para combater os pagãos numa região chamada ali na região norte da Europa, tá? Então os pagãos que não eram cristãos, eles também foram expulsos de território no norte, um pouco acima da Bulgária, eles foram expulsos daquele território também pelas cruzadas. Guto, só foram então os muçulmanos e esses pagãos que as cruzadas combateram? Não. Lembra que nós tivemos uma cruzada contra os cátaros, aquela de 1220 a 1229, durante aí pelo menos 9 anos de guerras contra os cátaros na França. Então nós tivemos também essas cruzadas contra os hereges. Tá? Esses são os inimigos da cristandade, muçulmanos, os pagãos. Quando é pagãos é porque não são cristãos, está do norte da Europa. Os pagãos, a igreja expulsou ele de uma região chamada, onde está aí eu estou fugindo o nome, Eslováquia, tá? Da região da Eslováquia. E também aí os hereges cátaros, a igreja fez uma cruzada contra eles também. Então, já definimos o que é cruzadas. Cruzadas são expedições militares contra os inimigos da cristandade, do cristianismo. Elas acontecem entre o século XI e o século XIV, início do século XIV. Embora as cruzadas mais importantes, sem dúvida nenhuma, foram as cruzadas para o Oriente, né, para expulsar os muçulmanos da Terra Santa, ok? Eu só estou definindo por enquanto, depois vamos tentar entender a questão histórica por trás disso, tá? Para ficar bem fácil para vocês. Então, primeiro vamos só definir. E na época que aconteceram essas guerras, né, essas expedições militares, elas eram chamadas de cruzadas? Não, eram chamadas de cruzadas, esse termo não existia. Esse termo cruzadas
só vai existir no final, quando elas estiverem terminando, já no século XIV, que elas passam a ser chamadas de cruzadas. Eu vou explicar por quê então. Por que elas foram chamadas de cruzadas? Porque alguns membros que participaram das cruzadas começaram a colocar uma cruz na roupa para ir guerrear. Mandar bordar ou costurar uma cruz na roupa. Então, cruz, cruzada. Então, o nome cruzada é devido a essa cruz que alguns, não todos os soldados, mas alguns soldados mandavam colocar nas roupas. Quando a gente vê filme, é bem bonito, né? Aquelas cruzes vermelhas nas roupas. Lógico que não era bonito daquele jeito. Eram de pano, né? Muitas vezes caindo, costuradas. Não eram pintadas daquela forma que a gente vê nos filmes, bem bonito. Tá bom? Como é que era chamado então, se não era chamado de cruzadas? O nome mais comum que eram chamadas essas expedições eram de Guerra Santa, as Guerras Santas. Então era o nome mais comum que se dava às cruzadas, Guerras Santas. Também eram chamadas de peregrinações. Peregrinações. Outro nome que elas recebiam, além de peregrinação, de Guerra Santa, era Expedição da Cruz. Outro nome também vai ser o de passagem, porque eles passaram do Ocidente para o Oriente. Passagem foi outro nome que essas guerras receberam. Então, o nome cruzada, como nós conhecemos hoje, é lá do século XIV, quando as cruzadas já estão terminando, tá? Essas guerras religiosas. Como é que começava uma cruzada? Porque não é apenas uma expedição militar, como eu falei para vocês. É uma expedição militar legitimada, autorizada pela igreja, tá? Então ela, além de ser uma expedição militar, é uma expedição religiosa. A igreja legitimava essas ações militares. Então, como é que uma cruzada se tornava oficial? Ela se torna oficial quando o Papa convoca, era o Papa na maioria das vezes que convocava, tá? Então a convocação das cruzadas é feita pelo Papa ou por alguém importante a mando do Papa. Vou dar um exemplo. A segunda cruzada não foi um Papa que convocou, foi um santo da igreja hoje que é chamado Bernardo de Claraval. Ele era um monge. Então uma cruzada ela pode ser convocada por um Papa ou por um padre, né, um eclesiástico, um monge, mas não é qualquer eclesiástico, tem que ser alguém importante e influente. O Bernardo de Claraval, eu já falei isso para vocês uma aula passada, ele é o homem mais importante do século XII. Ele é um monge que era confessor dos papas, então era um homem importante, não era qualquer pessoa. Então uma cruzada ela é convocada pelos papas ou por algum eclesiástico. E quem vai nessas cruzadas? Todo tipo de pessoa. Vão nobres, vão comerciantes, vão camponeses. Então todas essas pessoas iam para as cruzadas, ok? É difícil a gente estipular quantas pessoas participaram das cruzadas, mas hoje um levantamento assim, mais preciso diz que uma cruzada tinha em média de 10 mil combatentes. 10 mil pessoas combatendo. O que não é grande não, tá, pessoal? Porque essas guerras antigas, vocês já viram, às vezes envolvia 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Tinha exército, como o exército lá no mundo antigo, dos persas que tinha até 100 mil pessoas. Então, essas cruzadas com 10 mil pessoas não era um número muito expressivo, como a gente pensa, não. Era grande, sim, né, para a idade medieval, mas não era um exagero como a gente pensa, não. Agora, uma cruzada é cara. Ela tem que ser financiada por pessoas que têm dinheiro. E dinheiro na época significava sobretudo terras. Já falei para vocês, a pessoa era rica, quanto mais terra ela tinha. Então, para uma pessoa ir para uma cruzada, ela tinha que ter cavalo, né? Eu estou falando assim, os combatentes principais, não o povo, tá? Os combatentes principais, os reis, os nobres, eu estou falando dessas pessoas. Eles tinham que ter cavalos, eles tinham que ter armamentos, eles tinham que ter roupas para proteger, né? Aquelas roupas de malha, né? que protegia contra a espada. Isso é muito caro, era muito caro. Então muitas terras foram vendidas, né? Foram vendidas para que esses ricos fossem às cruzadas. Uma outra forma era o empréstimo. A quem podia emprestar, emprestava sem juro às vezes, ou com juro baixo, que a igreja exigia isso. Então os empréstimos. Outras vezes
A igreja estipulava uma taxa para que as pessoas doassem para as cruzadas. Outras vezes, o próprio senhor feudal na região dele cobrava impostos para essas guerras. Então, era a forma de você conseguir o dinheiro necessário para ir para essa guerra. Porque quando o senhor feudal vai para uma guerra dessa, um nobre ou um rei, ele não vai sozinho. Ele vai para a guerra, mas tem que levar uma pessoa para tratar do cavalo dele, tem que levar uma pessoa para fazer o acampamento para ele, tem que levar pessoas para cozinhar para ele, fazer a refeição dele, do grupo dele. Tem que levar engenheiros para fazer toda essa logística. Nós estamos falando de pessoas que saíram da França, por exemplo, da Inglaterra, por exemplo, e que atravessam todo o Ocidente para ir lá para Jerusalém. Só para vocês terem uma noção, um voo da França para Jerusalém, que na verdade Tel Aviv, é 5 horas. Um voo. Então você imagina, um voo de Goiás para São Paulo é 1 hora e meia. Então seria 3 vezes de avião a distância de Goiás, de Goiânia até São Paulo. Imagina isso a pé. Então, assim, não era fácil essas viagens, não eram viagens cômodas, lógico, não era só a pé, tinha navios que levavam também, mas são viagens cansativas. Você precisa de pessoas que pensem na refeição dos cavalos, não é qualquer cavalo, são cavalos preparados para essas guerras, né? Então você tem alimentação, então era muito cara essas cruzadas. Eu só quero mostrar para vocês o que está envolvido materialmente nessas guerras. Não é fácil. Então, só uma questão aí de logística que tinha que ser muito bem pensada. Uma outra coisa importante que a gente vai falar agora, quais foram as causas, né? E depois eu vou falar da lógica dessas cruzadas. Primeiro, quais foram as causas e depois, duas coisas eu vou trabalhar com vocês hoje. As causas materiais, o que causaram materialmente as cruzadas, e depois as causas psicológicas. Tem uma questão psicológica também por trás, tá? Então tem uma parte material e uma parte psicológica. Eu aqui com vocês, eu tenho batido muito nessa tecla de vocês não esquecer que a sociedade medieval, ela tem duas grandes características. Ela é religiosa e ela é militar. Não esqueçam disso, tá? A sociedade medieval, ela é religiosa, mas ela também é militar. Essas duas coisas estão muito juntas. A cristandade, ela tem que se proteger dos seus inimigos contra inimigos externos. Até aí tudo bem. Mas a pergunta que vocês têm que fazer, e eu também, quando a gente vai estudar história, a gente faz essa pergunta: por que de repente a igreja decide apoiar essas expedições militares e não tinha isso antes? Se você perguntar assim, quando foi que os muçulmanos entraram na Terra Santa, eu vou dizer século VII. Guto, mas as cruzadas é do século XI, 400 anos depois, por que a igreja está preocupada com isso? Por que a igreja não preocupou com isso no século VII? Por que a igreja não preocupou com isso no século VIII, no século IX, no século X? E só está preocupada no século XI? Essa pergunta é fundamental. Por que a igreja durante 400, 500 anos não preocupou com os muçulmanos na Terra Santa e agora está preocupada? A resposta é muito simples. Eu vou dar a primeira questão para vocês entenderem a lógica da cruzada. Porque a lógica da cruzada é religiosa? Mas não só. Ela tem uma lógica também importante. Lembra que eu falei para vocês que lentamente a população da Europa está crescendo? Está crescendo muito. Desde o século X, com plantio, né, se alimentando melhor. Então a população está crescendo. Quando a população cresce, qual que é a coisa mais importante que existe na sociedade medieval? É o dinheiro? Não. Quase não tem dinheiro, já falei isso para vocês. O que é mais importante é a terra. Como é que chama a terra na Idade Média? Feudo. Eu até falei para vocês, terra é feudo. Por isso nós chamamos de sociedade feudal. Se a gente fosse traduzir para o português, poderíamos dizer assim, sociedade de fazendas, porque as terras eram fazendas, tá? Então a coisa mais importante que tem na Idade Média são terras, tá? Eu falei para vocês em aulas passadas, eu tô sendo muito pedagógico aqui para vocês entenderem as cruzadas, tá? Tô indo bem devagarzinho para vocês entenderem por que as cruzadas apareceram no século XI. Então, a população começou a crescer. Eu falei para vocês na última aula, quem participou da última aula, que a população chegou a quase a dobrar na Europa. Dobrar. Em poucos séculos, nós temos, por exemplo, a França que tinha, a Europa que tinha 20 milhões de pessoas, vai para 55, de repente. Então a população dobrou, né, na Europa. Dobrou, eu já falei por quê? Porque melhor alimentada,
menos morte, menos peste, né? A população cresceu bastante. Já falei para vocês também aqui que na Europa, quem é que tem direito à terra? Somente o primeiro filho. Somente o primeiro filho tem direito à terra. Mas se nasce a primeira que nasce é filha e não filha, ela tem direito à terra? Não. Passa para o segundo. Só homem pode herdar a terra na Idade Média. Só homem. E o primeiro homem. Se um pai tem 3 filhos, o segundo ganha terra? Não ganha terra. O terceiro ganha terra? Não ganha terra. Quem ganha terra? Só o primeiro filho. Tá, mas como é que o segundo e o terceiro vão ganhar filhos? De 2 formas. O segundo e o terceiro filhos, eles podem entrar como vassalo. Vassalo é aqueles que lutam do lado de alguém por terra. Lembra disso? Um fazendeiro cede a terra, me dá terra e eu luto por ele. Uma guerra militar por ele, defendo ele. Então, a chance do segundo ter terra é se tornando um soldado de algum senhor feudal, né? Um militar de algum senhor feudal. Eu vou lutar do lado dele e ele me dá terra. E qual que é a segunda forma de ter terra? Entrando na igreja. Então, sendo padre, porque a igreja tem terra também. Então, ali eu como padre vou administrar um pedaço de terra. Então, e se sou bispo, pego um pedaço maior ainda. Tá? Então isso era muito comum, essas doações de terra para padres. Então só tem 2 formas de você ganhar terra se você não é o primeiro filho. Sendo vassalo de alguém, sendo vassalo quer dizer militar de alguém, ele vai te dar terra para você lutar pro lado dele, ou sendo padre. E a menina, como é que ela vai ganhar terra? Não vai, ela vai ter que casar com alguém que tenha terra. Por isso que as mais ricas eram preparadas para casamentos, bons casamentos. Lembra que eu falei para vocês que casamento na Idade Média não é por amor? É por interesse de terra? Então o pai, ele encontrava alguém rico, quando eu falo rico, que tenha terra, e a filha dele casaria com essa pessoa. E aí o pai da menina tinha que entrar com dote, né? Tinha que entrar com algumas coisas também. Não, o cara não casaria com ela. Então são 2 famílias ricas que vão casar entre eles, ok? Então isso é importante a gente entender isso. Agora eu falei para vocês que a população cresceu. A população cresceu. E a Terra cresce? Não, a Terra é sempre do mesmo tamanho. O planeta Terra vai ser sempre do mesmo tamanho. Mas se a população cresce e não tem terra para todo mundo, o que vai acontecer? Guerras internas. Então, vou pegar o meu exemplo aqui do Brivaldo. O Brivaldo, ele tem um pedaço de terra e eu não tenho. E eu sou o primeiro filho, mas meu pai não conseguiu me passar terra. Eu posso fazer uma guerra contra o Brivaldo para tomar a terra dele. Então começou a acontecer pequenas guerras dentro da Europa, da própria Europa. Muitas guerras. Até o irmão, que era o segundo que não recebia guerra, começava a lutar contra o primeiro que recebia para ter um pedaço de terra. Então muitas terras começaram a ser disputadas na Europa, porque a população cresceu e as terras não. Então agora presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. As cruzadas surgiram como válvula de escape para essas guerras. O que a igreja... Olha que inteligência. Em vez de vocês ficarem lutando entre vocês, cristãos matando cristãos por terra, lá no Oriente tem terra nossa que está na mão dos muçulmanos. Em vez de vocês ficarem matando irmãos aqui, mate os inimigos do cristianismo. Perceberam? Então as cruzadas, elas foram uma válvula de escape social para resolver os problemas de terra na Europa. Então essa é a primeira leitura importante das cruzadas. Eu estou tentando mostrar para você como é que uma sociedade religiosa pode propor guerra. Ela propõe por quê? Porque na Europa está tendo muito guerra entre irmãos que eu falo assim da mesma religião ou do mesmo sangue, por terras, que não tem mais terra para todo mundo. Então você manda para a Europa. Vou dar um exemplo do Brasil para vocês entenderem. No Brasil tem muita terra, mas muita terra na mão de pouca gente. É o que gera as guerras camponesas que a gente vê aí. Porque tem muita gente sem terra e pouca gente com muita terra. Então gera essas guerras. É mais ou menos igual na Europa. Só que na Europa, o problema é que tinha muita gente, mas pouca terra. Porque você sabe que os países na Europa são pequenos. Então, ou seja, cada vez mais a população crescia e a população não tinha guerra. Então a igreja surge com essa ideia. Em vez de vocês ficarem se matando aqui, vocês que são cristãos, e tem terra sobrando fora daqui. Você imagina só, agora vamos lá, hein? Você imagina só
um nobre que não tem terra, ele acha essa ideia boa? Nossa, é verdade, tem terra para nós, mas eu não tenho dinheiro. Empréstimo. Você vai ficar rico, você vai ter muita terra, depois você paga isso, né? Ou junta com alguém que pode fazer uma taxa na sua região, um imposto para essa guerra. E aí você vai dizer, e lógico, esse também é o motivo religioso, que você está libertando a Terra Santa, onde Jesus morreu e ressuscitou, da mão dos muçulmanos. Olha que coisa maravilhosa. Você mata um coelho com duas cajadadas só. Por um lado, você está fazendo um bem para a igreja, livrando a Terra Santa dos muçulmanos, e por outro, você vai ser rico. Vai lá e vai ser rico, vai ter terra para você. Tá? E aí vem aquela questão. A igreja não queria também guerra na Europa. Por que a igreja não quer guerra na Europa? Porque a igreja, ela vive dos dízimos. E dízimo, eu já falei para vocês, tinha pouco dinheiro. O que era o dízimo da igreja, muitas vezes? Colheitas. A igreja tinha suas terras e precisava que as pessoas plantassem nas suas terras para dar para a igreja metade. A metade ia para a igreja daquilo que se plantava nas terras da igreja. Se está tendo guerra demais, as pessoas não têm tempo para plantar. Se não tem tempo para plantar, o que acontece com o dízimo? Cai. Então a igreja ela tentou duas instituições para tentar acabar com a guerra. Vou falar dessas duas instituições agora. Isso foi antes da cruzada, tá? No século X, a igreja criou uma instituição chamada Paz de Deus. Olha que bonito o nome, é Paz de Deus. O que era Paz de Deus? Ninguém podia levantar a espada contra padres, monges, bispos, porque havia muitos assaltos nas estradas. Então, se alguém assaltasse um padre, um bispo, algum eclesiástico nas estradas, essa pessoa que fez isso seria excomungada. Já falei para vocês o quanto que era ruim a excomunhão, você ia para o inferno. Então foi uma forma que a igreja fez, a paz de Deus, para proteger os membros da igreja. A segunda coisa que a igreja fez, tá, é chamado de trégua de Deus. Isso foi século XI, antes das cruzadas. Trégua de Deus. O que era trégua de Deus? Durante 3 dias da semana era proibido fazer guerra. Olha que legal. Então, durante 3 dias da semana não se podia guerrear. Que dias que eram esses? O dia da paixão de Cristo. Então, quinta, sexta e sábado era proibido guerra. Sábado pro domingo, né? Então, quinta, sexta, sábado não podia guerrear, porque foi o tríduo pascal. Então, se alguém fizesse guerra nesse período, também seria excomungado. Foi uma forma da igreja diminuir tantas guerras que estavam acontecendo na Europa. Só que, como não deu certo totalmente essas estratégias, aí surge a Inquisição. Tá, e nós entendemos os nobres. Então, os nobres acharam bom essas cruzadas? Lógico que sim. Esses nobres viram nas cruzadas a possibilidade de ter terras. Seja o segundo filho, seja o terceiro, ou mesmo o rei. Por que o rei queria? Porque o rei quer dominar. Então esses reis querem dominar o mundo e eles viam nessas guerras algo maravilhoso. Tá, isso aí, beleza. Na Europa, já falei para vocês também isso aqui em algumas aulas passadas, na Europa tinha muitas pessoas que viviam na rua, porque não deram certo na agricultura, não deram certo no comércio, não tinha no comércio para todos, eles viraram vagabundos. A palavra é essa mesmo, vagabundos. Então muitas pessoas pedindo, roubando nas estradas. A igreja vê nas cruzadas uma possibilidade de desviar essas pessoas para fora. Vocês já viram falar aqui no Brasil de prefeitos que alugam combis e pegam pessoas moradores de rua da sua cidade e mandam para outra cidade? Isso já aconteceu no Brasil. Então, prefeitos de cidade do Brasil, eles não querem que os moradores de rua fiquem na sua cidade, eles enchem uma Kombi de morador de rua e mandam para outra cidade. Foi isso que as cruzadas fizeram também. Em vez de ter vagabundo na minha região, vamos mandar ele para a cruzada. De duas, uma. Ou ele morre lá, o que é bom, ou ele fica rico e aí o problema dele fica lá também. Não volta para cá. Então, as cruzadas foi também uma válvula de escape para resolver um problema social. Daquelas pessoas desalojadas do mundo, pobres, miseráveis, pedintes, assaltantes. Todas essas pessoas, né, ali a Europa queria mandar esses pobres para a Europa. E qual foi a motivação? Porque para os ricos é fácil, vocês vão ficar ricos lá. E para os pobres? Vocês vão lá, vocês podem conseguir uma terrinha, mas se não conseguir vocês morrerem, vocês vão direto para o céu. Então a primeira promessa da igreja é aqueles que morressem em guerra, seja ricos ou pobres, a igreja concederia um negócio chamado indulgência, o perdão dos pecados.
Qualquer pessoa que morresse na guerra automaticamente cairia nos braços de Deus. Nossa sociedade religiosa, essa proposta até eu iria. Quer dizer, eu vou morrer, se eu morrer na guerra, eu vou estar do lado de Deus. Numa sociedade extremamente religiosa, isso era maravilhoso. Então muitas pessoas foram para isso. Em vez de passar fome aqui, eu posso conseguir comer nesses lugares, posso conseguir uma terrinha, e se não conseguir morrer, ótimo, eu vou para o céu. E as pessoas que tinham dívidas na Europa, o que a igreja prometeu? Aqueles que estão endividados na Europa, que forem para a Guerra Santa, as dívidas estão perdoadas até que ele retorne. Então, se eu estou devendo alguém, fica suspensa a minha dívida, eu vou para a guerra e quando eu voltar eu pago. Agora, se você deve um dinheiro, você vai para a guerra e vai voltar? Lógico que não. Era uma libertação da pessoa dessas dívidas. Ela sabia que era libertação. Então, seja, materialmente, as cruzadas foram ótimas para essas pessoas. Elas viam aí uma possibilidade de liberdade econômica. Essa foi uma questão importante. Agora, uma outra causa das cruzadas, eu falei assim, então, a primeira causa importante é que a cruzada foi uma válvula de escape para as guerras, que não tinha terra para todo mundo, e também para as pessoas que estão embaixo da sociedade, né? Para poder livrar dessas pessoas. Agora tem uma questão também que é o comércio. Muitas pessoas e muitas regiões viam nas cruzadas uma possibilidade de comércio, como duas cidades da Itália. A cidade de Gênova e a cidade de Veneza eram cidades comerciantes. E percebia que ao fazer essa guerra santa, quem é comerciante ele enxerga um pouco além de nós. O que eles percebiam? Eu, além de alugar barcos, porque vai ter que alugar barcos, ninguém vai para o outro lado sem os nossos barcos, então nós vamos alugar barcos, e aí genoveses e venezianos emprestavam barcos tanto para cristãos como para muçulmanos. Eles vivem do comércio, então eles ganharam tanto de cristãos como de muçulmanos. Além de emprestar os barcos, nós podemos reativar o comércio com o Oriente, porque até então na Europa não se fazia comércio com o Oriente. Era proibido, porque eram muçulmanos. Né? Eram países bizantinos que não queriam fazer comércio com o Ocidente. Então as cruzadas eram uma possibilidade desse comércio reativar. Já vou adiantar uma coisa para vocês aqui, e deu certo. Uma das consequências da cruzada foi a reativação do comércio Ocidente e Oriente. Porque ao ir nesses lugares com os meus barcos, eu percebia, nossa, está faltando aqui roupa, está faltando aqui esse produto, está faltando especiarias, ou na nossa região não tem sal, aqui nessa região tem sal demais, vamos levar sal para lá. Então, seja as cruzadas, foi essa possibilidade de reativar o comércio Ocidente e Oriente. E uma das maiores consequências, a positiva, vamos dizer assim, a positiva foi essa de ativação do comércio Ocidente e Oriente. Ok? Bom, outra causa das cruzadas, vocês lembram que em 1054 a Igreja Católica Romana excomungou a Igreja Ortodoxa? Lembra? Eu dei uma aula sobre isso. 1054, e a Igreja Ortodoxa excomungou a Igreja Romana. A Igreja Romana, ela viu nessas cruzadas a possibilidade de união de novo com a Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque quem primeiro pediu ajuda para o Ocidente foram os bizantinos. Guto, eu não lembro quem são os bizantinos. Quem são esses bizantinos? São cristãos do Oriente, que estão principalmente em Constantinopla. Os cristãos do Oriente, que vivem principalmente em Constantinopla. Constantinopla era a capital dos bizantinos, tá? Do Império Bizantino. Esses bizantinos estão percebendo uma ameaça. Qual é a ameaça que os bizantinos estão percebendo? Que os turcos estão começando a invadir o Oriente. Já estão chegando em Constantinopla. Então, o Oriente manda um pedido de ajuda para o Ocidente. Qual foi o pedido que o Oriente fez, os bizantinos? Isso através do rei, tá, do imperador. Nós estamos pedindo ajuda a vocês para lutar contra os turcos. Eram os turcos que estavam invadindo. Os turcos são muçulmanos, tá? Os turcos, se vocês não nos ajudarem agora, eles vão conquistar Constantinopla. E depois de conquistar Constantinopla, vocês acham para onde que eles vão? Para o Ocidente. Então vocês nos ajudem agora, que depois nós ajudamos vocês. Os cristãos do Ocidente
falaram, tudo bem, nós vamos ajudar vocês, vamos aí ajudar vocês. E a igreja achou que essa ajuda poderia unificar as duas igrejas. Eu vou falar depois isso com vocês, o problema é que os cruzados, eles foram para ajudar Constantinopla. Quando chegaram em Constantinopla, o que eles perceberam? Uma cidade rica, principalmente em ouro. O que os cristãos ocidentais fizeram? Roubaram o ouro de Constantinopla. Em vez de unir com Constantinopla, foi piorar. Foi distanciar Constantinopla do Ocidente. Então houve muito confisco de ouro. Qual que era a coisa mais importante para Constantinopla, fora o ouro dela? Lembra das relíquias sagradas, que era importante para o Constantinopla? O Ocidente roubou essas relíquias. Hoje você escuta assim, nossa, tem um dedo de São Pedro em tal lugar. Onde estava esse dedo de São Pedro antes? Lá em Constantinopla. Então, boa parte das relíquias que estão hoje no Ocidente estavam onde antes? Em Constantinopla. Então, os cruzados aproveitaram para roubar isso porque sabia que tinha valor, ia ser vendida no Ocidente. Então, os bizantinos, nós vamos ver isso depois com vocês, vamos falar isso aí, eles vão dizer o seguinte, é preferível ver os turcos na nossa terra do que os cristãos, porque esses cristãos são pior do que os turcos. Qual cristão? Os cristãos do Ocidente, ligados a Roma, porque eles também são cristãos. Então a igreja, ela achou que essas cruzadas iriam ajudar nessa união do Ocidente com o Oriente. Pelo contrário, foi piorar as relações devido a esse roubo que aconteceu. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma causa material, porque eu quero passar para as causas espirituais agora. Rapidamente aqui. Já praticamente acabei. Eu vou agora falar um pouco sobre a questão das causas psicológicas. Eu vou levantar aqui algumas questões das causas psicológicas. A primeira causa psicológica das cruzadas, já falei as causas materiais, aumento da população, sem terra para todo mundo para lutar, né? Falei isso para vocês. A questão do comércio, muita gente via nas cruzadas a possibilidade do comércio, levar a ralé, levar a ralé para o Oriente, era uma saída também, a unificação das igrejas, essas são as causas materiais. Causa psicológica. A Idade Média ela é baseada no contrato. Já falei para vocês, tudo na Idade Média é contrato. Deus me deu a terra, essa é a mentalidade, tá? Por isso que é psicológica. Deus me deu a terra e eu tenho que defender todos que estão sob a minha proteção, tá? Então Deus me deu uma terra, eu sou um senhor feudal, todos que estão sob minha proteção eu tenho que proteger. Essa era a mentalidade. Então é o seguinte, Deus vai me dar uma terra no Oriente, eu tenho que proteger os meus. Vou lá lutar contra os inimigos de Deus. Lembra que eu falei para vocês que para o Ocidente os cristãos é o bem e os muçulmanos é o mal? O mal, quem é o líder do mal? Não é o demônio? Então na visão medieval, os muçulmanos são soldados do demônio. Nós somos soldados de Cristo. Aí a palavra soldado de Cristo. Tá? Vocês lembram que a maior ordem militar que surgiu na Idade Média nas cruzadas é chamada de Templários ou Cavaleiros de Cristo, Ordem de Cristo. Tá? Então, ou seja, esses cavaleiros acreditavam que eles estavam lutando a favor de Cristo. Um contrato. Existe um contrato. Qual que é o contrato? Deus me deu terra, eu tenho que proteger o que é de Deus. O que é de Deus? A Terra Santa. A Terra Santa é de Deus. Foi lá que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. E quem mora na Terra Santa? O diabo, os muçulmanos. O que eu tenho que fazer? Expulsar o diabo da Terra Santa. E fazer com que os cristãos possam ter posse. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Até esse momento, os muçulmanos não permitiam que os cristãos visitassem a Terra Santa. Era proibido. Os cristãos que aparecessem na Terra Santa eram mortos. Então aqui a igreja com as cruzadas querem libertar a Terra Santa dos muçulmanos para que os cristãos façam sua peregrinação até a Terra Santa. Tá, isso é o contrato. A segunda causa psicológica da Idade Média, nesse momento, é que a sociedade medieval ela é belicosa. O que é belicosa? Bélico quer dizer guerreira. A sociedade medieval é guerreira. Então, eles vão fazer de tudo para proteger a cristandade. Isso é psicológico, pessoal. É porque a gente não vive em guerra. Vocês estão acompanhando a guerra da Ucrânia? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem isso. Eu tenho um amigo,
Eu tenho um amigo que ele nasceu na Geórgia, tá? Ele tá no meu Facebook, ele é da Geórgia. Nós dois estudamos juntos em Roma. E esses dias, conversando com ele, tentando, a Geórgia defende a Ucrânia contra a Rússia. Eles detestam os russos porque os russos conquistaram a Geórgia, agora estão na Ucrânia. Mas ele é cristão, esse cara é cristão, da igreja ortodoxa, ele é cristão. E esse dia ele estava tão revoltado com a Rússia, eu falei assim, irmão, falei para ele, irmão, a causa da guerra contra a Ucrânia não é todos os russos. Tem russos que defendem a Ucrânia. Ele, não, eu odeio a Rússia, odeio todos os russos. Eu falei, nossa, mas tem russos que não tem nada a ver com isso. Eu odeio, são tudo culpa deles. Vocês entenderam? Gente que nasceu na guerra, eles partem desse sentimento. Então, seja, tudo para eles é guerra. Eles não conseguem entender uma ideia de paz. Isso não passa na cabeça deles. O que é paz? É a nossa vitória. Paz é quando a gente está no poder. Paz é quando a cristandade está mandando. Isso era a mentalidade da Idade Média. Então, por ser uma sociedade guerreira, nós temos obrigação, isso que eu queria mostrar para vocês, nós temos obrigação de ir na Terra Santa e libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Tá bom? Esse é o segundo aspecto psicológico, a questão da sociedade guerreira. E o terceiro aspecto é que é uma sociedade religiosa. Porque eu pergunto assim, gente, como é que eu vou entender as cruzadas? Entendendo essa sociedade religiosa. É uma sociedade em que crime e pecado é a mesma coisa. Então eles acreditam piamente que essas cruzadas, quem é que criou as cruzadas? Na cabeça deles, foi Deus. Na cabeça deles foi Deus que criou as cruzadas. É Deus que manda a gente guerrear. O primeiro Papa que convocou para as cruzadas, ele convocou em 1095, ele estava num concílio em Cremont, na França, 1095, foi o Papa Urbano II, Urbano II, tá? Ele está em Cremont. E esse Papa, olha o discurso dele, eu vou só falar o final. Ele faz um belo discurso, tá? E no final, sabe o que ele fala? Eu convoco os nobres todos para irem para a Terra Santa para tomar a guerra dos inimigos da igreja. Quem são os inimigos? Os muçulmanos. No final, ele termina com a seguinte frase: Deus o quer. Essa é a frase que ele termina o discurso dele. Ele está dizendo, essa guerra santa, Deus o quer. Então as pessoas acreditavam que era Deus que estava mandando eles para ir para a Terra Santa para conquistar a Terra Santa para Deus. Essa era a mentalidade de todos. E se eu me coloco contra isso, eu sou do diabo. Vocês estão entendendo a mentalidade? Quer dizer, se a sociedade é religiosa, se é Deus que me quer lutando contra os inimigos dele, tá? Se eu sou contra isso, eu sou contra Deus. Eu tenho que ir nessa guerra. Eu tenho que libertar a Terra Santa dos inimigos de Deus. Então, ou seja, numa sociedade guerreira e religiosa, é a obrigação de todos ir para essa guerra. Lógico, essas pessoas eram acompanhadas de um padre para fazer as confissões, tá? Geralmente alguns amarravam relíquias nos seus cavalos para protegê-los de um infortúnio. Isso é só para vocês entenderem esse processo dessa mentalidade, ok? Basicamente, em relação à questão das causas materiais e também das psicológicas, eu terminei. Eu vou abrir o microfone de vocês só para ver se alguém tem alguma dúvida, porque eu já vou passar para uma outra questão que foram as cruzadas em si, as principais, tá? Se alguém tem dúvida dessas causas materiais e das causas psicológicas, podem perguntar, porque eu vou entrar agora nas principais dessas cruzadas. Os que estão em casa eu estou gravando, depois eu mando para eles. Hoje falta o Mauro, principalmente o Mauro, mas tá, vai ouvir aqui, mas também acho que saiu. Alguma pergunta sobre essas causas? Então, eu queria que vocês entendessem. As cruzadas é uma expedição militar religiosa? Sim, expliquei a questão religiosa para vocês, né? Sociedade medieval, religiosa, que quer livrar a Terra Santa. Mas é só religiosa? Não, ela tem um cunho social, mandar para fora os indesejados, os pobres, os bandidos. Aqueles... Desculpa, qual que é o nome do Papa Urbano II. Urbano II, em 1095, ele conclamou a primeira cruzada. Só que a primeira cruzada vai começar em 1096, tá? Mas a primeira cruzada, ele conclamou em 1095. Ele estava num concílio na França chamado Clermont. Deixa eu só pegar, deixa na internet aqui, porque é bem facinho, só para vocês verem o discurso dele. É algo interessante para a gente observar.
e para a gente analisar junto, porque é de uma visão religiosa interessante. Só um pouquinho que eu tinha ela aqui separada, deixa eu só ver se eu acho aqui, rapidinho, peraí. Tem ela assim, quer ver? Deixa eu só pegar ela aqui. Tá. É, eu acho que não tem. Não tem um discurso, não. Eu queria achar esse discurso porque ele é muito interessante para vocês sentirem essa visão religiosa do Papa desse período. Deixa eu ver se aparece aqui. E quem tiver dúvida pode ir perguntando aí, que eu estou escutando vocês. Eu fechei aqui o canal, mas estou escutando vocês. E de qualquer forma, o discurso dele é pequeno. Se eu não achar aqui, eu mando para vocês e vocês vão ver que interessante é essa visão que ele tinha. Mas é isso, ele vai dizendo para livrar a Terra Santa dos inimigos, e que Deus, fala Vut, que é, em francês quer dizer Deus o quer essa cruzada, essa era a ideia que ele tinha em relação a isso. Deixa eu só falar antes de passar aqui para frente das outras cruzadas. Muitos nobres formaram ordens religiosas para proteger os cristãos. A primeira dessas ordens religiosas para proteger os cristãos na guerra é chamada de templários. Templários, vocês já ouviram falar muito desses templários. Por que os templários foram formados? E por que o nome templário? Porque eles, como são militares, na Terra Santa, o quartel-general desse grupo ficou ali onde era o antigo Templo de Salomão, tá? Onde era o antigo Templo de Salomão, por isso que eles são chamados de templários. Esses templários, eles são monges, mas são militares. Olha que interessante, são monges, mas são militares. A obrigação deles era escoltar os cristãos para chegarem à Terra Santa. Proteger, é de proteção aos cristãos para poder visitar a Terra Santa. Tá? Essa é a função chama a Ordem dos Templários. E para quem é do Brasil e também conhece bastante a maçonaria, já estudou sobre isso, essa Ordem dos Templários depois vai desaparecer e no lugar dela vai aparecer uma outra ordem chamada Ordem de Cristo. O rei de Portugal, ele pertencia a essa Ordem de Cristo. De novo, os Templários foi uma ordem militar que protegia os cristãos para chegar à Terra Santa. Ok. Eles vão desaparecer e no lugar dessa ordem vai aparecer uma outra ordem chamada Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo, o rei de Portugal era dessa ordem. Ele tinha um grau máximo dessa ordem e o grau máximo dessa ordem é chamado de grão-mestre. Como a maçonaria depois vai associar a essa Ordem de Cristo, hoje o grão-mestre, né, dos maçons é chamado assim por causa dessa Ordem de Cristo, tá bom? Só queria lembrar isso para vocês. Oi, Patrícia. Não, tá ok, né? Uma outra ordem religiosa que vai aparecer nesse momento das cruzadas é chamada Ordem dos Hospitalares, Ordem Militar dos Hospitalares. Eram monges que se dedicaram à medicina para cuidar dos feridos das guerras, dessas cruzadas. Então é chamado de Ordem dos Hospitalares. Então a ordem dedicada àqueles que feriam nessas guerras. Tá? Foi uma ordem importante desse período também. Só estou lembrando aqui algumas ordens importantes para esse período. Pessoal, antes da primeira cruzada, porque tem as cruzadas oficiais e tem aquelas que não foram oficiais. Antes da primeira cruzada apareceu uma cruzada chamada Cruzada Popular. Um homem chamado Pedro, esses visionários, pôs uma batina e convocou os pobres para ir lutar para salvar a Terra Santa. Ele fez exatamente isso. Não foi o Papa que convocou, não. Foi esse Pedro, um maluco. Falou, vamos lá salvar a Terra Santa dos muçulmanos. Os pobres acompanharam ele. Tinha cavalo os pobres? Lógico que não. Eu falei, porque cavalo tem que ter dinheiro. Tinham armas? Claro que não. Tinha armaduras? Claro que não. O que eles tinham na mão? Pedra e pau. Você imagina pobres com pedra e pau na mão, passando fome,
para lutar contra pessoas extremamente bem armadas, que eram os muçulmanos. Eles custam chegar em Constantinopla, mas chegam. Constantinopla era a base, tá? Era a base para chegar à Terra Santa. Eles chegam, Constantinopla hoje está na Turquia, Istambul. Eles chegam lá, alguns daqueles pobres assustaram as pessoas lá. Imagina aquela multidão de pobres chegando na cidade. Sujos, com fome, então muitos deles confiscaram a cidade, assaltaram, roubaram. E aí o imperador pediu para que eles esperassem a outra cruzada chegar, dos nobres. Então essas cruzadas é só dos pobres. Pediu para que eles esperassem os nobres chegarem. Eles não esperaram, falou, nós vamos enfrentar os muçulmanos com pau e pedra. E foram para a fronteira. Os que não morreram de fome morreram matados mesmo pelos muçulmanos, assassinados pelos muçulmanos. Então essa cruzada, ela não é oficial, mas ela é chamada de cruzada popular, tá? Porque foi esse grupo aí de pobres, bandidos, malfeitores, desempregados, maltrapilhos, todos eles com pau e pedra na mão para enfrentar os muçulmanos, ok? Essa foi uma cruzada. Eu vou falar da primeira cruzada, vou finalizar com ela, na próxima aula a gente continua, eu vou terminar na próxima aula as cruzadas. A primeira cruzada, aí sim, essa cruzada foi a cruzada dos nobres, tá? Essa cruzada foi a cruzada dos nobres. Ela aconteceu em agosto de 1096. Nela, aí você vai ter os principais reis da Europa, os cavaleiros ricos, que vão participar dessa cruzada. Essa cruzada ela vai conquistar Niceia. Niceia é uma cidade próxima de Istambul hoje, que era Constantinopla, que estava na mão dos turcos. Ela conquista Antioquia da Síria. Ela vai conquistar Jerusalém também. E quando esses ricos conquistam essas regiões que eu falei para vocês, Niceia, Antioquia e Jerusalém, os cristãos vão ali criar um reino chamado Reino Latino de Jerusalém. No filme que eu passei para vocês, tem até um rei que ele tem lepra, né? Quem não viu o filme veja, ele que era o rei do Reino Latino. Portanto, aquele filme que vocês estão vendo, ele está entre a primeira cruzada e a segunda cruzada, tá? O filme termina já com a terceira cruzada, quando um cara chamado Saladino reconquista Jerusalém. De lá para cá, os cristãos nunca mais conquistaram Jerusalém, tá? Então, os cristãos só conquistaram a primeira cruzada, tá? Os cristãos só só ganharam a primeira cruzada. O resto nós perdemos todas. Eu vou explicar isso na próxima aula por quê, tá? Mas entre a segunda e a terceira cruzada, um cara chamado Saladino, isso que o filme mostra. Quem não viu, veja. O pessoal vale muito a pena, vocês vão gostar. Né? Não é legal? Mostra os templários, né? Os templários, o rapaz mesmo que do filme ele é um templário, né? Filho de um templário. Eles têm código de nobreza, não sei se vocês viram isso, um código de nobreza, que tem que ser ético, tem que ser honesto, né? Então tem toda uma coisa muito bonita por trás dessa questão. Aí no final do filme, que é entre a segunda e a terceira cruzada, o Saladino, que é um dos maiores líderes que o mundo muçulmano conheceu, tá? Ele é até hoje reconhecido como o grande homem do mundo muçulmano, ele faz um acordo com o reino de Jerusalém. Qual é o acordo? Vocês entregam a cidade, nós não matamos ninguém, vocês saem, nós vamos permitir que vocês saiam. Os cristãos perceberam que estavam em menor número, vocês saiam de Jerusalém, podem voltar para a terra de vocês, e eu prometo que vocês vão poder visitar quando vocês quiserem a Terra Santa. Tá? Pessoal, esse acordo permanece até hoje. Lógico, hoje Jerusalém está na maior parte na mão dos judeus, porque eles conquistaram isso em 48, né? 1948. Mas enquanto vigorou o acordo, ele foi cumprido. Os muçulmanos permitiam que os cristãos fossem a Jerusalém, mas a Jerusalém ficou na mão dos muçulmanos depois disso. Então já estou dizendo para vocês que as cruzadas, ela só teve a vitória cristã na primeira cruzada. A partir das outras, os muçulmanos mantêm a Terra Santa na mão deles. E já vou adiantar um ponto. Em 1453, lembra que os turcos estavam sitiando Constantinopla? Né? Foi o motivo da convocação das cruzadas. Em 1453, os turcos conseguem ocupar Constantinopla. É o último reino cristão que cai. Tá? Constantinopla, 1453. E aí, os muçulmanos vão mudar o nome da cidade
de Constantinopla para Istambul, que é o nome que está até hoje. Istambul. E a cidade de Istambul, até hoje, 90% da população é muçulmana. Tá? Todas as igrejas cristãs que existiram ali foram destruídas ou foram tomadas. Lógico, hoje existem igrejas cristãs, mas naquele período foram tomadas. Então os turcos, eles acabam com a última base do Império Romano, porque Constantinopla era Império Romano do Oriente. Tá? Aquilo que nós tínhamos falado antes. Os germânicos tomaram Roma no século V, capital do Império Romano do Ocidente, e os turcos vão tomar Constantinopla em 1453, na Idade Moderna. Então, na próxima aula eu vou aí falar um pouco mais das cruzadas, vai finalizar, mas só para que vocês possam entender. E os que estão em casa eu vou desligar agora, então aí eu vou mandar para vocês esse vídeo depois. Alguma pergunta? Pode, nós temos 5 minutos ainda.